Rádio Renovo São Paulo. Série As Palavras de Jesus. Frases e discursos do Mestre, relatadas nos Evangelhos, Livro de Atos dos Apóstolos e Livro do Apocalipse. Discorridas pelo pastor Rogério Batista no site www.radiorenovosp.com.br e no canal do YouTube da Rádio Renovo São Paulo, youtube.com/Rádio Renovo 4847. Disse Jesus: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6,63. Rádio Renovo, renovando as suas forças. Muito bem, meus queridos irmãos, esse é o programa Renovo na Manhã e esse é o quadro As Palavras de Jesus. Estaremos discorrendo hoje mais uma frase do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje estaremos falando sobre Mateus, no capítulo 4, no versículo 19, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço aqui também para os nossos irmãos aqui. Olha só quem chegou aqui, meu querido irmão Marco Antônio Martins Meira. Bom dia, pastor Rogério Batista, paz do Senhor a todos. Ele que é proprietário aí do Mercados Meira, onde o cliente nunca fica na beira. Ele é o centro das atenções. Rapaz, eu preciso aprender um pouco mais sobre merchan, hein? Fazer um curso aí de propaganda e marketing, propaganda e marketing, porque a minha propaganda e marketing tá muito fraca, não é mesmo, Marco Antônio Martins Meira? Ô, meu querido João Denir, bom dia, amados filhos de Deus. Paz seja convosco. Bom dia a todos os moderadores, que Deus os abençoe abundantemente. Bom dia, pastor Rogério Batista. Bom dia, meu amigo João Denir. Deus o abençoe também nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu hoje, dia 18 de novembro de 2024. Maravilha de Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 19. Vamos voltar um pouquinho mais, né? Um pouquinho antes aqui, porque no último nós tínhamos falado Mateus 4,17, que fala que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí no versículo 18 em diante já fala assim: Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E aí vem essa frase: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Queridos irmãos, estamos nessa série, o qual já havia falado, e pelo menos no programa Renovo na Manhã estaremos tratando desses assuntos. Falar das palavras de Jesus, sem dúvida alguma, é a obrigação do cristão. Eu tenho o programa Fale de Cristo com a Renovo aos finais de semana, e ontem mesmo nós fizemos não foi um debate, né, mas foi um podcast, se assim podemos dizer, online, onde esteve comigo o nosso querido Hernani, né, Hernani Freitas Pena, do Projeto MAP, muito eloquente, muito sábio nas suas colocações, professor de EBD, ele palestrante, e, meu Deus, muito boa mesmo a participação dele. O evangelista João Gabriel, também meu amigo, já pregou na nossa igreja, bênção de Deus.
e meu parente, né, o meu co-cunhado, o evangelista Emerson, que também foi muito brilhante, muito feliz nas suas colocações, e falamos assim, o assunto parecia até um assunto redundante, que falava o desafio de falar de Cristo nos dias atuais. E saiu muita coisa ali, viu? Saiu muita coisa muito importante, muito edificante, de muita reflexão, porque hoje em dia fala-se muito de Jesus, fala-se muito do Evangelho, muitos querem destrinchar segredos que os outros não conhecem, sabe? É uma coisa assim, né? E a internet está cheio de doutores que sabem ler aquilo que você não conseguiu ler, a entrelinha ele consegue trazer. Não, é que você não sabe que na porta das ovelhas tinha um prego que pendurava a roupa do, sabe? Não, hoje em dia tá assim. Sendo que a mensagem do Evangelho, ela não precisa de rodeios nem enfeites. Olha só, versículo 17, lembra quando foi lido no último programa Renovo na Manhã? Jesus falou o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Então, eu acho que não precisa de uma grande exegese, não precisa de regras de hermenêutica para você dizer que para entrar no reino do céu, você precisa se arrepender. Só que hoje em dia eles querem diversificar aquilo que é tão simples. É simples assim. Deus, ele é o dono de tudo, ele criou todas as coisas subsistem pelo seu poder. Ele é a causa, nós somos a consequência, então ele fala e nós nos calamos. Ele diz que nós estamos errados. Quais são os parâmetros para uma pessoa que está em pecado ter que se arrepender? Porque ele quer que você se arrependa, é isso. É ele, não é o pastor Rogério que está falando, vocês devem se arrepender porque eu acho que a conduta de vida de vocês está errada. Eu acho. Isso é uma opinião minha. Então, se é uma opinião minha, você pode até debater. Você pode ser o hater, né? Não, eu não concordo. E a internet, não somente a internet, mas toda a sociedade agora estão como haters, né? Não, nós temos aí, não, eu refuto o que esse homem falou, tal, sabe, tá assim. Agora, falar de Cristo nos dias atuais tem esse desafio, porque qual é a prerrogativa do Evangelho? É o arrependimento. Então, como eu disse, por que eu tenho que me arrepender? Porque Deus estabeleceu todas as coisas. É Ele que estabeleceu suas leis. É Ele que assim quis que nós estivéssemos nesse mundo e tivéssemos no coração o arrependimento para ser salvos. Salvos de quem? Do diabo? Das coisas ruins desse mundo? Não. Salvos da sua ira vindoura. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, depois daquele discurso maravilhoso, depois de Atos ali do Pentecostes, quando ele falou, olha só, vamos aqui rapidinho, meus irmãos, Atos no capítulo 2, a partir do versículo 14, Pedro ele fala assim, bom, não dá para ler tudo não, né? Não dá para ler tudo não, é muita coisa assim. Ele fala assim, salvai-vos dessa geração perversa. Bom, aqui assim Atos 2:37. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Essa é a ordem de Deus, que nós nos salvemos dessa geração perversa. O apóstolo Paulo, ele disse assim em Filipenses 2,15, que nós devemos ser como filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Não é fora dessa geração, é no meio dela. Deus assim quis que dentre as trevas resplandecesse a luz. Jesus falou que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então é no meio de onde há toda espécie de corrupção que nós devemos ser como filhos de Deus inculpáveis. E esse é o propósito. O Senhor Jesus, ele começou aqui em Cafarnaum, chamando os seus discípulos ao mar da Galileia, e todos eles tinham uma atividade em comum. É interessante que todos ali eram pescadores. Eu achei muito importante aqui, quando o Senhor encontrou, primeiramente, segundo Mateus, Jesus ele encontra aqui, olha só, Pedro e André, seu irmão, que eles estavam lançando as redes, ou seja, eles estavam em plena atividade, eles estavam trabalhando. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui, que o Senhor, ele procura pessoas que tenham uma ocupação. Porque uma pessoa que tem ocupação mostra que é uma pessoa que tem responsabilidades. Uma das coisas muito importantes para o homem é ser um homem responsável. Um homem que seja responsável para com a sua família, que seja responsável para a sociedade, que seja um homem que pague seus impostos, que tenha assim um nome a zelar. E aqui, logo de cara, quando o Senhor Jesus ele foi atrás dos seus primeiros discípulos, ele não os encontrou no modo ocioso. Não. Eles estavam lançando as redes. Eles estavam na sua atividade portuária, pescando. Eles estavam ganhando pão para as suas famílias. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, que infelizmente não querem responsabilidades para com Deus, não querem responsabilidades para com a sociedade, tampouco para a família. E infelizmente o Senhor, ele não tem muitos propósitos para pessoas ociosas. Rapaz, Deus ele nos chama para, através das nossas experiências, isso que eu quero que você entenda, Deus ele pode utilizar-se das nossas experiências pessoais para criar algo totalmente novo. Mais para frente, nós vamos falar de Lucas capítulo 5. Quando chegarmos lá no livro de Lucas, você pode notar que no mesmo contexto, Jesus ele começa o seu discurso, ali já num contexto já falando também sobre as parábolas. Mas ele pede o barco de Pedro para fazer o discurso, porque a praia estava cheia, muitas pessoas. E ali Jesus, ele oprimido pela multidão, ele não olhou para o barco de Pedro assim: opa, passa esse barco para cá. Aí entrou no barco e ali falava da palavra de Deus. Olha só, Jesus ele se utilizou de uma ferramenta de trabalho de Pedro para poder pregar a palavra. E aqui, meus irmãos, é interessante isso, porque quando o Senhor Jesus viu a Pedro e a André, ele já foi falando: vinde a mim e vos farei pescadores
de homens. Rapaz, só estranho, né? Porque parece que falou assim a seco, né? Ó, viu eles pescando e falou: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o texto fala que então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Nos dá a entender que eles nem questionaram. Rapaz, como é que a gente pode explicar uma coisa dessa? Porque foi assim, então, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que será que passou na cabeça desses dois irmãos, Pedro e André? Pescador de homem? Ué, será que é um novo tipo de peixe? Peixe-homem? O que é isso? Será? Vamos lá pescar esse tipo de peixe? Porque Jesus não precisou pregar para eles, para chamá-los. Jesus não precisou, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa, Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo não fosse condenado por ele, tal, sabe? Não, ele simplesmente falou: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Certamente, se eles fossem agricultores, ao invés de ser pescadores, Jesus também falaria: vinde a mim que eu vou fazer vocês plantadores de homens. Entendeu? Eu acredito que ele falaria algo nesse sentido. Por quê? Porque Jesus, ele quer dar novo significado para a nossa vida. Você entendeu aqui? Jesus, ele não quer simplesmente rasgar a sua história. Eu não estou falando da sua história má, porque como está em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, isso não quer dizer necessariamente que tudo que você fez, até coisas boas, devem ser excluídos da sua vida. Não. A sua situação de pecado deve ser rejeitado. O que você fez, o Senhor, ele perdoa, lança no mar do esquecimento, e você é uma nova criatura livre, em nome de Jesus. Mas Jesus, ele pode aproveitar as suas aptidões. Jesus, ele pode aproveitar aquilo que você faz de bom para com a sociedade, para com a sua família. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você não é um projeto perdido. Você pode estar arquivado, mas perdido você não está. E Jesus, ele quer dar realmente um novo significado para a sua história, a partir do que você já tem pré-existente. Lembra-se da multiplicação dos pães e peixes? Ele não fez nascer vindo do nada. Assim, ó, viu aquela grande multidão e falou: não, haja pão. E foi pão para todo mundo. Não. Ele pegou materiais pré-existentes e os multiplicou. Olha só o poder do Senhor. É a mesma coisa aqui. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, o conhecimento que vocês têm aí, através da sua atividade, eu vou ensinar que com esse pouco conhecimento que você tem, você pode aplicá-lo para a sua vida pessoal. Você pode aplicá-lo para a sua vida familiar. Você pode aplicá-lo para a sua vida conjugal. Você pode aplicá-lo para a sociedade. Você tem valor ao projeto de Deus. Você é uma peça aceita, modificada e também fundamental para a composição do Evangelho. É por isso que Jesus, ele poderia falar: não, esqueça tudo isso aí, vocês estão... Para. Eu vejo que vocês são maus nos seus negócios aí, seus negócios são frustrados. Eu vou mudar a sua história, vocês vão ter um outro emprego. Vocês vão ter um outro emprego, vão ser empresários em outra área, porque eu vim para transformar todas as coisas. Não. Ele quis, a partir daquilo que eles estavam fazendo, levar eles a um nível mais elevado.
Ao invés de pescarem apenas peixes para sua sobrevivência, eles seriam aqueles que lançariam as redes para homens serem salvos no reino dos céus. Vocês entenderam? Da mesma maneira que é lançada a rede para pescar peixes, também o evangelho ele lança a rede para apanhar homens e mulheres para o reino dos céus. Então, a partir daqui, aqueles homens eles entenderam o significado, tanto que eles não questionaram, eles simplesmente seguiram a Jesus a partir do momento que Jesus falou: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles foram atrás de Jesus. E nós temos então o começo de uma linda história. Uma história de dramas, de alegrias, de tristezas. Uma linda história de companheirismo, de desconfiança. Teve. Porque através daquele momento que Jesus estava chamando 12 homens indoutos e incautos, né? Homens iletrados, homens experientes no trabalho braçal, mas ainda assim necessitando de ensino. Pegou homens que tinham suas diferenças entre si e agregou tudo junto. Vocês vão andar junto comigo aqui. Até o traidor, que era erudito, vem comigo aqui. Você também tem lugar no reino dos céus. Agora imagine, meus irmãos, como é que era isso aí, né? A convivência desses apóstolos. Todos os dias deixaram tudo. Deixaram tudo para seguir Jesus, entendeu? Então tudo era novo para eles, e aprender um novo a partir daquilo que eles já conheciam. E Jesus estava explicando: olha, o reino dos céus é assim, o reino dos céus é assim, utilizando-se das circunstâncias históricas, de todo o contexto ali, da sociedade, e ensinando a eles: olha, é assim, 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 assim. E eles foram aprendendo. Imagine, macaco velho aprendendo coisa nova. Era a mesma coisa, pelo menos Pedro, que era o mais velho deles. Então, rapaz, era desafiador. E esses homens, eles partiram para mudar a história do mundo. Eles partiram para mudar a história do mundo. Meu Deus, isso é muito forte. Partiram para mudar a história do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. 8 horas da manhã, não posso falar mais do que isso, mas vamos lá, só terminando essa leitura aqui. Então eles, versículo 20, então eles, deixando logo as redes, seguiram. Deixa eu só desligar aqui com as web rádios parceiras, tá bom, meus amigos? Porque senão vai atrapalhar a próxima programação, tá bom? Aí deixei aqui só na Rádio Renovo, só concluir essa leitura aqui, tá bom? Só concluir essa leitura. Bom, vamos aqui para terminar. 4:20, então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Rapidinho, né?
o ministério de Jesus Cristo começou a crescer. Rapaz, tem muita história aqui. Amanhã, meus irmãos, estaremos falando aqui sobre o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, vai ser muita coisa boa amanhã aí, tá bom? No programa Renovo na Manhã, falando sobre Mateus 5:3, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado, valeu mesmo, que o Senhor os abençoe grandemente nesse dia, no nome santo do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado, pessoal, vocês são bênção de Deus. Obrigado. www.radiorenovosp.com.br Rádio Renovo São Paulo, operando pela web através das plataformas Rádiosnet, Rádioscast, Facebook e YouTube.